Márcia, boa noite a você. Seja Boa noite, bem-vindo, Fábio. seja bem-vinda a este espaço aqui de diálogo. Você é a terceira entrevistada no podcast Cacimba. O podcast Cacimba é um instrumento de comunicação para a sociedade de Cacimba de Dentro e da região, aqueles que desejam dialogar, falar, comunicar, informar. E quando eu decidi criar o podcast, assim, justamente para dar espaço a quem talvez não tenha espaço em outros meios de comunicações, em rádios, que às vezes nem sempre a gente é convidado para participar de rádios. E o podcast Cacimba é justamente este instrumento de informação. Eu fico feliz pela sua participação aqui e a gente vai poder levar ao público informação sobre a questão do autismo, sobre esse grupo que você tem liderança aqui em Cacimba de Dentro, sobre este evento que você promove a todos os anos. E eu quero dar o meu boa noite e boas-vindas a você participar neste momento. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos, né, que estão aqui nos assistindo. Para mim, né, é um prazer estar aqui, participando do podcast aqui em Cacimba. A gente está falando da nossa causa, né, que é uma causa difícil, uma causa que precisa de muito apoio da sociedade, de todos. Esse evento, Fábio, né, faz já há 4 anos agora, em prol do autista. A gente lutamos pela inclusão do autista, pelo respeito do autista. Estou ouvindo, Fábio, pode falar. Certo. Pode continuar. Eu sou mãe atípica, né? Tenho uma princesinha de 7 anos que luta todos os dias para viver. Tem o autismo, tem outros problemas de saúde, depende de 8 medicações por dia, de oxigênio para poder viver. E é onde foi com que o autismo bateu nossa porta, em 2022, quando eu e meu esposo, né, começamos a lutar pela nossa filha e vimos como temos dificuldade, né, pelo autismo. E ainda temos muitas dificuldades. Precisamos de terapias, né, dos apoios, Certo. e precisamos de a sociedade entenda o que é autismo e que apoie mais a gente. Muito bem, Márcia. Para a gente, eu estava até falando antes aqui de você entrar comigo ao vivo, justamente para a gente entender um pouquinho o que é o autismo, né, para que a sociedade evite certo tipo de preconceito com essas pessoas. Eu acho que você deve entender isso que eu falo, porque muitas das vezes a sociedade ela é preconceituosa porque ela também não entende, né? Ela não entende o que é o autismo e muitas das vezes gera uma forma de preconceito para as famílias que têm crianças, adolescentes com o autismo. E é justamente esse espaço aqui que a gente vai, antes da gente falar sobre este evento que você promove todo ano, eu tenho algumas perguntas para fazer aqui. Nós vamos conversar sobre essa questão do autismo. Ele disse aqui que em 2020, 2022, é isso? 2022, que você descobriu que a sua filha tinha autismo. Explica Isso. para mim e para quem está nos ouvindo aqui, como é que foi, como é que você percebeu que a sua filha tinha autismo e o que foi que você fez de início? Fábio, a nossa filha, ela começou com os sinais, né? Andando na pontinha dos pés, ela começou a ficar muito agitada, distúrbio do sono, que ela não dorme até hoje, e ela começou a ficar muito agitada, agressiva, e a gente começou a ver que tinha algo diferente na nossa filha, que tinha algo que não era de uma criança pequenininha, era alguns sinais diferentes. E nós começamos a correr atrás, né? Procurar neuro, começamos a ficar desesperado com a situação, procurar neuro, procurar psicólogo, e comecei a ir para João Pessoa, para a FUNAD, que é onde muitas mães vão, né, até hoje, para a FUNAD, para atendimento. E a gente viu que Natalinha, ela tinha
era diferente das outras crianças, como eu tinha uma outra filha mais velha, e que a minha filha era muito diferente da outra. Que Natalinha, ela não gosta de toque, ela não gosta de barulho, ela não suporta barulho, barulho de fogos, barulho de moto. Até um cachorro, quando latia, incomodava a nossa filha. Até hoje incomoda. E a gente viu que não era normal, né? Assim, era característica diferente de uma criança que não tinha distúrbio, como o autismo é um distúrbio, né? No cérebro. E a gente viu que estava algo diferente. Foi com que a gente se viu desesperado, desesperador, se saber o que você fazer, para onde você correr. E a gente procurou logo o neuro, o João Pessoa, neurologista. Eu lembro até hoje que a gente desesperado, um neuro não é barato, é uma consulta, e a minha família juntou, fez uma vaquinha na época pra gente para ir nesse neuro, e foi com que tivemos um diagnóstico de Natália, que Natália era autista, e agora ela é autista nível suporte 2, tem TDAH, e vem mais problema vem junto, né? Infelizmente com o autista. Nem todos, mas tem uns que vem mais com mais crise, com mais característica do autismo. E é uma realidade bem difícil, não só para mim, mas para todas as mães, né, que têm um filho autista, Fábio. Muito bem. É interessante você falar sobre essa questão do barulho, porque a gente vive numa sociedade muito barulhenta, que faz muita zoada, né? Este Muito. é um ano de eleição, é um ano que terá muito movimento político, né? Após as convenções, vai ter muita zoada, foguetão. Aí eu queria que você me dissesse aqui e passasse para a sociedade o que a sociedade poderia fazer para ajudar você, não só você, como outras mães e outros pais de filhos autistas aqui no nosso município. Você falou um ponto muito importante para nós, né? Como a minha tem, e outras crianças também têm, a questão dos fogos. Agora mesmo a gente estava aqui já com a nossa em crise, estava soltando fogos ali embaixo, e ela já estava em crise. Que a sociedade, né, respeite mais o autista, principalmente, os idosos, os animais, mas os autistas, eles não suportam barulho. Já existe uma proibição de fogos, né, na Paraíba, uma lei estadual, que é proibido fogos, então as pessoas que vendem fogos também sabem disso, que é proibido, que tem pena para isso. Então, que elas respeitem quem gosta de soltar seus fogos, vá para um sítio, um local distante, que não tem residência, mas que não solte fogos. Esse pessoal das motos barulhenta, incomoda muito. Você não sabe o que é uma moto passar na sua porta e você ter que fazer tudo para acalmar a sua vida numa crise. Então, que a sociedade, né, que esteja aqui nos assistindo, respeite mais essas situações, abrace mais a causa do autista. Porque para nós, mãe e pai, é muito difícil uma crise dessa de fogos, barulho, é, pancadões, é muito difícil. Então eu me pergunto se a gente, adultos, coloque água na sua cabeça e bata para você ver como é insuportável. Imagine para um autista. Ele se sente agredido, se sente com dores na cabeça, entra em crise. Eu, como mãe, vejo essa situação com a minha quase todos os dias, com fogo. Então, que as pessoas agora é um ano de política, tá chegando o São João, né, também. Então, vamos respeitar mais, vamos abraçar mais a causa do autista. Não solte fogos, use fogos silenciosos, que temos também fogos silenciosos. Abrace a causa mesmo, a sociedade que é acima de dentro, principalmente, porque o autismo aqui está muito grande a quantidade de autistas já. Não é só o grupo que temos, mas temos demanda muito grande já de autista. Então, temos autista aí nível suporte 2, 3, 1, que cada dia vai ficando difícil, Fábio. Então, que a sociedade abrace mais e respeite também o autista. A gente está conversando sobre essa questão tão importante que é a questão do autismo, e realmente a gente tem percebido isso na sociedade, um aumento de casos de autismo em crianças e também em adolescentes, né? A gente tem percebido isto. E a sociedade ela precisa se adequar também a esta situação e faz parte da sociedade, como você bem me falou aí, nessa questão de entender, como eu falava no início aqui, eu acho que muitas das vezes existe o preconceito, existe os desrespeito a essa população autista, porque pouco se fala também, né? A gente observa que pouco se fala. Eu observo que aqui em Cacimba de Dentro apenas tem você,
liderando um grupo, que tem outras mães que eu conheço também, que passa por esta situação, e é preciso propagar mais, é preciso falar mais, é preciso também educar a população sobre esse tema tão importante que é o autismo, né? Então, eu fico muito feliz por este espaço aqui, porque a gente pode dialogar sobre esta questão do autismo, para que as pessoas entendam que não é um problema exclusivamente do pai ou da mãe, se assim a gente pode chamar, me perdoe, mas sim algo que está inserida na sociedade, que todos têm que entender para que a gente possa se adaptar. Até porque se trata de pessoas, né? É um Verdade. filho, filha, então está inserido na sociedade, e o poder público tem que dar a sua resposta, né, com profissionais adequados. As escolas têm que se adaptar também a este novo processo, né, porque também tem que incluir, né, as crianças com autismo na sociedade, nas escolas, e tudo isso, Baseado, né? né? Tem que ter E tudo isso, acompanhantes para as crianças autistas. e tudo isso tem que ser falado, conversado, porque se a gente não conversa, não dialoga, não fala, não propaga esta questão tão importante e tão nobre que você defende aqui em Cacimba Dentro, as pessoas ficam sem entender, né? E sempre leva mais para o lado do preconceito. Ah, é uma doença, né? Sabe que autismo, eu até anotei aqui, é o transtorno do espectro autista, né? Isso. E é chamado pelos profissionais da área o TEA, né? Que é a pessoa que tem o transtorno, é, 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 como você bem falou, da questão do barulho, da questão de não conseguir dormir tão facilmente como outras crianças dormem. Então, são filhos da sociedade que estão inseridos na sociedade, e é preciso se adaptar a este novo momento, assim também como eu me lembro que quando teve aquele problema de crianças com microcefalia, e também foi um problema muito grande para a sociedade, e a sociedade teve que aprender a se adaptar naquele momento, sobretudo os pais, quando descobria que a criança vinha com microcefalia, e aos poucos a sociedade vai aprendendo. Mas, como eu estou dizendo aqui a você, é preciso propagar e falar cada vez mais. Mas eu quero fazer outra pergunta a você. Neste início, quando você descobriu, pelo que você já me relatou aqui, você teve dificuldade neste início, quando você descobriu que a sua filha tinha um comportamento diferente de outras crianças. Qual o tipo de ajuda que você teve de início? Qual foi a principal ajuda que você teve, ou seja, por parte do poder público, ou seja, por parte pessoal sua? Fábio, a primeira ajuda que a gente foi logo, né, buscar, como eu falei, foi para o neuro, e depois a busca de terapias, né, que é a parte muito importante. O autista, ele precisa de terapias. Ele precisa de terapias. Foi aonde foi formado o grupo, a gente lutou pelo Instituto Casa Azul, né, que hoje a gente faz parte do Instituto, e nós fazemos terapia lá, os autistas, uma vez por semana. Até é bom você falar desse ponto, que a gente hoje ainda estamos aguardando, né, a nossa gestão aqui, do Poder Público, mandar mais um profissional para o Instituto Casa Azul, para os autistas. Nós precisamos muito desse apoio, porque nossos filhos não conseguem viver sem terapia. A terapia é onde vai ajudar a lidar com as crises, a ajudar no dia a dia. E quando Natalinha, como eu falei, foi diagnosticada com autismo, ela começou a fazer fono aqui, né, em Cacimba Dentro, começou a fazer fono, e passava pelo psicólogo. Mas a gente precisava de um local que atendesse a autista, que desse mais suporte, como o Instituto Casa Azul, que dá um suporte, né, para nossos filhos autistas, e que a nossa cidade tem um convênio agora, graças a Deus, com o Instituto, e que estamos aguardando mais um profissional para a Casa Azul, a prefeitura contratar
Isso era muito importante para nós, muito. A sociedade não tem noção como as terapias para nossa filha é importante. Como as terapias para nós ir toda semana para o instituto é importante. A gente não pode ficar sem terapias. Eles precisam de terapia, precisam de acompanhamento na sala de aula, né? Como a gente estava aguardando agora, já foi chamado, né, para a gente levar nossos filhos. E a gente precisa, Fábio, do apoio de todos, né? Da sociedade, do poder público, para atender e abraçar a causa. O autista não é visto só em abril, né? Tem que ser visto o ano todo, como eu sempre falo. Ele tem que ser visto o ano todo, tem que ser abraçado. Não é o autista que tem que se aprender a viver na sociedade, mas a sociedade aprender a lidar com o autista. Verdade, verdade. É muito importante você falar isso, né? Não é o autista que tem que se adaptar à sociedade, mas a sociedade se adaptar a Ao esta autista. ao autista. E foi bem interessante você falar aí, né? Em Graça, que bom que o poder público do nosso município tem essa parceria com o Instituto Casa Azul, que é aqui pertinho na cidade vizinha de Solânia. E eu tenho certeza que o prefeito Poliano, com certeza, vai mandar este profissional também, mais um, para ajudar. E possa ter aqui também, né, Fábio? Que a gente luta por isso, para a gente ter nosso centro de autista aqui na cidade também, né? Porque seria muito mais Sim, fácil para nós, menos com certeza. cansativos. Com certeza, com certeza. Até o atual governador, que era vice até então e assumiu, prometeu usar uma parte da granja, onde é um espaço ali muito grande do governo para também essa questão da causa autista no estado da Paraíba. E é importante que as autoridades, que o poder público, ele se volte também para esta causa, para que possa ajudar cada vez mais. Eu não tenho dúvida que o prefeito Poliano, ele é parceiro, eu tenho acompanhado, Sim, tenho Fábio, visto. ele tem abraçado a causa. Recentemente ele esteve na Câmara, ele falou que tinha um projeto de abrir um centro do autista na nossa cidade e que nós contamos com esse centro, porque é muito cansativo a gente ir para Solânia. Às vezes a criança volta em crise, vai em crise, digo por mim. Para mim estar aqui hoje participando com você na live, só sabe como é que foi feito aqui em casa para me poder estar aqui. Meu esposo, a minha filha, teve tem um projeto, um trabalho todo feito para com que ela esteja com eles, porque ela não fica sem mim muito tempo. Então, que a gente possa ter nosso centro de autista na nossa cidade. Isso seria muito importante para nós. E que eu creio que nosso prefeito Poliano, ele vai sim conseguir fazer, como ele já falou outro dia na Câmara, de ter um centro do autista em nossa cidade. Muito bem, Márcia, muito bem. Márcia, muitas pessoas também perguntam, já até me perguntaram, todas as mães que têm criança com autismo recebem um benefício do governo. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa questão. Você recebe esse benefício do governo? Porque eu tenho lido e não são todas as famílias com crianças com autismo que têm direito a esse benefício. Fábio, é esse benefício que é o famoso PBC, né? É um benefício bem difícil para conseguir. Deveria ser mais fácil, né, para os autistas. É um salário mínimo que não dá nem para os gastos do autista. Eu costumo falar que autista era para ser filho de rico, porque o autista ele tem um gasto muito alto. A minha filha recebe, sofreu muito para conseguir, para provar, né, os direitos dela. Tem autista, é o direito de todos os autistas, né, Fábio, receber. Mas, infelizmente, o INSS, ele não ajuda também, né? Então, muitos autistas são negados, precisam ir para a justiça, entrar com o advogado na justiça, que deveria ser mais fácil, né? Para os autistas, ele tem laudo comprovando a necessidade deles, depende de medicamentos para poder viver. Então, seria mais fácil para a gente, né, que o INSS também facilitasse mais a vida dos autistas. É um benefício conquistado com muita dificuldade, com muita luta de muitas mães. É negado pelo INSS, recorre na justiça, demora anos. Às vezes a justiça também nega, então é um benefício, Fábio, muito difícil para conseguir. Digo por mim, pela minha filha, que tem, né, todas as provas e foi muito difícil para conseguir. E é interessante você tocar nesse. Em média, quanto tempo demorou até você reunir todas as provas, documentação, da entrada no INSS e você conseguir esse benefício? Fábio, a gente passou 2 anos lutando. 2 anos Nossa, lutando. é, é, Enquanto isso, chega a ser a você absurdo. absurdo, né? Você se sente humilhada, né? Porque é um direito garantido, mas que a gente luta muito.
A criança necessita de medicamento, de suporte, umas de mais, outras de menos, né? A nossa usa leite especiais, usa fralda, usa outra medicação por dia. Então, é uma luta muito grande que a gente tem que lutar. Deveria ser mais fácil, né, para as mães. E as mães que muitas vezes não têm um apoio para lutar, para ir atrás, reunir provas, perícias, tem que ser outra cidade, então é muito complicado, Fábio. Deveria ser mais fácil a vida de mãe atípica. Márcia, eu toquei nesse assunto justamente porque há um preconceito na sociedade, por natureza, a nossa sociedade ela é preconceituosa, e há esse preconceito justamente nisso. Ah, porque a mãe autista ela recebe um benefício do governo, então não precisa de ajuda. E a gente sabe que um salário mínimo hoje, sobretudo para uma criança especial, uma criança que tem autismo, é mínimo. É o mínimo que você, é o direito que você tem, porque, como você está dizendo, a sua filhinha toma um leite especial, precisa de muita coisa, de assistência, de medicação. E quando o poder público não chega, você precisa, de forma privada, resolver a situação, levar no médico, toda essa situação. Por isso que eu toquei nesse assunto, para que a sociedade ela pare de ter esse preconceito nesse sentido. Eu percebo que a sociedade ela tem um certo preconceito nessa questão. Por isso que eu toquei, e foi importante você dizer o quão é difícil conseguir esse benefício, mesmo tendo laudo já, tendo toda a documentação, da entrada no INSS, mas o INSS acaba negando, não vai para a justiça. Tem aqui o problema da justiça também ser lenta, devido ao acúmulo de tantos processos que existe na justiça, e faz com que cada vez mais as mães e os pais de filhos autistas sofram aquilo já que já estão passando, sofra mais um pouquinho. E isso é muito lamentável. É importante que você que está nos acompanhando entenda isto, porque muitas das vezes nós somos preconceituosos com as outras pessoas, porque a gente não entende, porque só sabe quem tem filho autista, sabe como é difícil os cuidados. Muito bem, Márcia. Eu acho que a sociedade que está nos ouvindo neste momento deu para entender um pouquinho sobre essa questão do autismo, o que é uma mãe autista, um autista. E eu quero conversar agora um pouquinho sobre essa questão desse grupo que você é a presidenta aqui em Cacimba. Como é que começou isso, né? O grupo Sempre pelos Autistas de Cacimba. Como é que começou isso? De quem foi a ideia? Fábio, antes de a gente falar dessa questão, eu queria aqui, né, esclarecer rapidinho. Hoje em dia a gente tem mais facilidade, né? Hoje em dia a gente tem uma neuro aqui na cidade, psiquiatra, já está voltando a atender, né? Vai voltar a atender as crianças. E há 2 anos atrás era mais difícil, a gente teria que pagar consulta, a gente teria que correr atrás, e agora a gente tem mais facilidade, né? Já temos neuro na cidade, tem psiquiatra. Então hoje está com mais facilidade, né? De a mãe e o pai ver aí os sinais do autista e correr mais atrás, olhar se seu filho tem algo diferente. Então, procure ajuda, procure um psicólogo, um neuro. Não deixe ficar com seu filho em casa achando que é birra, que é mãe. É muito importante isso, Fábio. Muito bem, Márcia, muito bem. Pronto, vamos conversar agora sobre essa questão desse grupo. De quem foi essa ideia? Foi sua? Foi de todas? Se reunir? De quem foi essa ideia de criar um grupo para se fortalecer? Eu tenho certeza que vocês criaram esse grupo justamente para conversar sobre esse tema tão importante e se fortalecer e fortalecer a causa. Fábio, esse grupo foi criado em 2022. Foi 11/11/2022. Eu estava indo para João Pessoa com a minha filha, para a FUNAD. Ela ia toda semana. E eu conheci a Alvaneide, né? Ela era vereadora na época e ainda está conosco no grupo. Eu conheci a Alvaneide. E nesse dia eu liguei para ela, desesperada, chorando, muito triste, de não aguentar mais ir para João Pessoa toda semana, com o sofrimento de uma criança. E a gente teve uma ideia, junto a ela, de criar um grupo. Eu falei, então eu vou criar um grupo de mãe autista para que a gente comece a lutar mais aqui na cidade pelo autista. Até o momento eu saí procurando, né? Quem tinha filho autista. Eu lembro que na época, há esses anos atrás, Selma, né, que todo mundo conhece, a mãe de Arthur,
Foi a primeira mãe que eu fui bater na porta dela, procurar ela, para fazer parte do nosso grupo. A gente começou com uma quantidadezinha de 5 mães, era. Hoje são 32 mães no grupo. E foi aonde a gente começou a querer criar um grupo para falar o que era autismo, para conseguir mais atendimento, para correr atrás do direito dos nossos filhos, né, que são os direitos garantidos, mas que muitas vezes precisa muito de muita luta para isso, Fábio. Foi aí, dia 11 de novembro de 2022, que eu criei esse grupo para a gente lutar pelo autista, que é uma luta muito difícil. Que bom que você teve essa iniciativa, que as mães também abraçaram a causa. Quero mandar aqui um abraço a todas as mães e pais dos filhos autistas que estão nos acompanhando aqui, né? Vários estão aqui nos acompanhando, mandando mensagem aqui, né? Falando de como é difícil. Tem aqui a nossa amiga Eliane Andrade, que está dizendo aqui que até hoje ainda não conseguiu o benefício para o seu filho. E muitas das vezes vai para a Campina Grande, para o particular, para psiquiatra, né? Então, a gente percebe o quão as mães e os pais de filhos com autismo passam dificuldade, sofrem com esta situação em sua vida, na sua família, e a importância do poder público estar atuando para esta questão. E a gente manda um abraço a todas as mães que estão nos acompanhando aqui. Muito bem. Sobre essa que a mãe falou que não tem neuro, né? Estará tendo neuro agora, na nossa cidade, dia 11 agora de abril, estará tendo neuro. Então, que as mães procuram a Secretaria de Saúde, né? Para ter informações. Mas estará tendo neuro agora, dia 11 aqui em Cacima de Dentro. Olha, atenção às mães aí. Olha, a Márcia está dando a informação aqui, que dia 11 agora, é? Isso, dia 11 terá neuro aqui na cidade. Terá neuro aqui na cidade para as mães e os pais de filhos autistas, levar eles lá para ser avaliado. Olha, essa informação é importante. Márcia, eu quero perguntar a você agora sobre, eu já te perguntei sobre esse grupo, você já me falou, agora eu quero conversar com você e perguntar sobre este evento que você promove junto com essas mães aqui em Cacimba de Dentro, e este é o 4º ano que você realiza este evento. E eu quero perguntar também a segunda pergunta, de quem também foi esta ideia de também criar este evento por esta causa tão nobre. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Cauê Batera, lá de Solânia, que está nos acompanhando também ao vivo aqui. Um abraço, Cauê. Um abraço para a Raquel também aí, de Solânia. Fábio, esse evento foi criado por mim, meu esposo, né? Que é meu companheiro aí das lutas. A gente criou começou a criar esse evento. Primeiro evento teve uma quantidade menor, né? O segundo evento foi maior, o terceiro, agora será o 4º, graças a Deus, criado por mim, meu esposo e as mães da parte do grupo. Esse evento veio, Fábio, através da minha pequena Natália, questão da minha estrelinha, onde a gente vê tanta luta, e a gente precisa que a sociedade também abrace a causa. Que o mês de abril é o mês de conscientização do autismo, como temos outros meses aí de outras conscientizações, né? E que o mês de abril é o mês do autista, de a sociedade conhecer mais o autista. E que não seja só em abril, mas seja o ano todo. Então a gente foi criar esse evento através da minha filha, né, que eu luto tanto por ela, e que a gente começou a fazer a nossa carreata. Comecemos com a carreata. O segundo ano, graças a Deus, foi gratificante, o terceiro, e agora será o 4º evento com palestras. Teremos palestra profissionais da área esse ano, a diretora do Instituto, teremos psicólogo Anderson, teremos aí 4 pessoas para dar palestra do evento, e que todos, não é só para o grupo, né, mas que outras mães da cidade também que estejam assistindo, que vejam a divulgação do evento, que possa estar presente também. Não é só para as mães do grupo, mas sim para a região toda, né, de Cacimba de Dentro, que queira estar aqui, conhecer
o nosso evento, que queira ouvir um pouco o que é autista. Então, Fábio, foi criado pela minha filha, né? Através da minha filha, que tem passado muitas dificuldades, muitas lutas para superar todos os dias. Então, através dela que a gente criou esse grupo e eu saí procurando as mães na cidade, né? Procurei as mães que têm filho autista e que coloquemos no grupo. E essas mães do grupo é as mesmas mães que a parte do instituto, que a gente usa a parte do instituto, lutamos pelo instituto, né? Lutamos muito pelo instituto, continuamos lutando pelo instituto e que a nossa cidade possa ter um centro para o autista. Será muito importante para nós. A gente torce que o poder público possa atuar nesta questão, né? Os nobres vereadores do nosso município que possa criar um projeto de lei intuito a essa questão. Eu tenho observado que o vereador Edmilson Nunes, ele é um dos que Tem abraçado a causa também. desta causa do autismo em Cacimbra de Dentro. Acho que está realizando a segunda corrida do autismo em Cacimbra de Dentro. Eu vejo que ele está indo por esta linha também de abraçar a causa, que os outros também possam abraçar também esta causa tão nobre e tão importante que é preciso ser conversado, dialogado e que possa... tem alguém querendo participar conosco na live aqui, deixa eu ver... a querida Erizônia Henrique enviou uma solicitação para participar ao vivo aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se dá para participar aqui, Eri. Conosco aqui. Deixa eu ver. Tá, só um minutinho aqui, Márcia. Deixa eu ver. Eu acho que não dá para nós participar os três. Eri mandou uma solicitação aqui querendo participar ao vivo aqui, mas não dá para a gente participar os três ao vivo por conta da limitação do Instagram aqui, do meu Instagram. Como eu estou fazendo pelo celular aqui, a limitação aqui, deixa eu tentar para ver se consigo, mas eu acredito que não. Qualquer coisa, Márcia, se cair com você, eu retorno para você, tá? Tá certo. Deixa eu ver se a gente consegue aqui. Eri tem lutado também, Fábio, conosco, questões do fogo na cidade. A gente, no ano novo, foi muito bem gratificante essa luta de Eri junto conosco sobre a questão dos fogos e que ela continua lutando também conosco sobre a questão dos fogos na cidade para com que não possa ter mais fogo barulhento, né? Ela tem abraçado também a causa, né? Ela luta também pela causa dos animais e também pela causa do autista e que a gente possa cada dia mais ter mais esse respeito também à questão dos fogos, Fábio. Eu tenho acompanhado e Eri, ela é muito atuante também nesta causa. Eri, um abraço para você, Eri. Eu não consegui aqui, Eri, aceitar. Eu até aceitei o seu convite aqui, mas não consegui que você possa entrar junto conosco aqui na live. Mas aí um abraço a você que está nos acompanhando aqui, Eri. E obrigado por participar da nossa live. Mas aí, continuando sobre essa questão deste movimento que você realiza e essa luta, fala para nós aqui que dia vai acontecer este movimento. Fábio, será agora dia 11 de abril, às 2 horas da tarde, na minha residência, aqui no Bairro Novo, na minha rua, graças a Deus, com a estrutura, né? Como eu sempre falo, com o apoio da gestão, agradecer ao Felipe Poliano pelo o apoio do nosso evento. Nosso evento é um evento social, que nós contamos com o apoio de todos que queira colaborar, que queira doar para o nosso lanche. Nós montamos um lanche social para que todos possam estar lanchando. Então, nós pedimos apoio aos comerciantes, aos meios empresários, a todos que queiram abraçar a causa. Nosso evento será sábado, a partir das 2 horas da tarde, concentração aqui, né, na minha casa, na minha residência. Depois de Alberto do Sena, é fácil de achar. Não é preciso só autista, só pai de autista, mas sim que a sociedade toda esteja presente para com que possa
ver a nossa realidade, ver nossos, aonde a gente precisa de apoio, que esteja presente, terá palestras, né? Teremos 3 palestrantes aqui presentes para falar do autismo e contamos com o apoio de todos, sabe? Com a sociedade, com a gestão. É, pedimos todo ano apoio à gestão, né? E graças a Deus temos apoio também na estrutura, principalmente. Montamos a estrutura, né, para com que nossos autistas, os pais, familiares estejam presentes e que todos participem. Não é só o pai e mãe de autista, mas que a sociedade toda esteja presente. Agradecer já a Eri, né, que está aí na live também, pela a colaboração do nosso evento também. Eu, como mãe atípica, eu tenho, né, a minha luta diária todos os dias, como todas têm. Então, nossa a luta de Natalinha tem sido cada dia maior. Tem sido cada dia maior, então a gente precisa muito do apoio da gestão, como tenho tido, né? Como eu falando como mãe aqui, a mãe da Natália, tenho tido esse apoio. A minha filha depende de oxigênio todos os dias para dormir, então ela tem oxigênio em casa todos os dias. Ela precisa de 8 medicações por dia, precisa de medicamento injetável. Então, que não é só meu o evento, sabe? Mas de todos, que todos queiram participar, todos estejam presentes, doando um bolo, refrigerante, suco, salgado, o que você quiser doar, que esteja aí nos assistindo. Então, abraça a nossa causa. A nossa causa não é só agora, em abril, mas sim o ano todo, precisamos desse apoio. Muito bem, Márcia, muito bem. Eu espero que a sociedade que está nos acompanhando tenha entendido um pouquinho sobre este tema, que é o tema do autismo, e o quão é importante defender esta causa, lutar por esta causa, com a participação só não do poder público. O poder público, claro, ele vai fazer a parte dele, mas nós da sociedade, toda a sociedade, precisa fazer a sua parte, como você mesmo falou sobre a questão do fogo, do barulho. Cada um de nós devemos Denuncie, né, Fábio? Também denuncie. fazer a nossa parte, Fazer fazer a a nossa nossa parte, parte. cada um que vê soltar fogo, denuncie, para com que esse fogo seja proibido cada vez mais. Porque não é só nós, mãe e pais de autista, mas que a sociedade toda também denuncie, não faça, não solte fogos. Será muito importante para nós também esse apoio de todos. E justamente a gente tem que falar muito sobre isto, Márcia, porque a sociedade ela tem que se adaptar aos tempos modernos que a gente está, que o que era há 20 anos atrás não é a mesma coisa de hoje, né? O mundo mudou, as pessoas mudaram e a gente precisa se adaptar à nova realidade da sociedade e nós, como sociedade, temos que cada um fazer a sua parte, né? O poder público vai fazer a dele, a maior parte é do poder público, e nós, como cidadão e A cidadã, nossa também, né? devemos fazer a nossa. Porque se a gente não faz a nossa e fica só exigindo do poder público fazer a dele, então as coisas não vai dar certo. Todo mundo tem que fazer a sua parte, o poder público e nós como sociedade. Márcia, eu quero E desejar. que as mães também, né, Fábio? É como eu sempre falo, que a inclusão começa em casa. Ela precisa começar em casa, eu preciso ser com a minha filha, meu filho como ele é, com autismo, lidar com isso, aprender a lidar e a cuidar. Não adianta eu querer que a sociedade toda abrace a causa que tem inclusão que eu não tenho em casa. Então é importante que o pai e a mãe abrace seu filho em casa, como ele é, do jeitinho que ele é, e que lute pela inclusão, mas que a inclusão comece em casa também, sabe? É muito importante isso. Verdade. A base é a família é a base de tudo. Márcia, eu quero desejar sucesso no seu evento, que muito evento possa vir. Desejar também força a você por esta causa que você tem abraçado, que está acima de dentro, dessa liderança deste grupo, destas mães, para que cada vez possa dar força a você e a seu esposo, a sua família, para que vocês possam conviver com a filha de vocês e possam viver os melhores momentos da vida de vocês. Eu agradeço pela participação aqui, espero ter levado à sociedade um pouco deste conhecimento, desta causa tão nobre que é o autismo. Até depois vou ver com algum profissional se eu posso marcar com ele também para a gente conversar aqui ainda mais sobre este tema que é importante, tendo em vista, como você disse,
o dia do autismo é todo dia, né? A causa ela tem que ser constante. Então, eu desejo todo sucesso do mundo e peço que Deus abençoe a você e todas as famílias de pais e mães com crianças autistas para que possa viver bem e possam ser inseridos na sociedade de forma digna e coerente no convívio do dia a dia. Obrigado, Fábio, que todos, né, abraçam a nossa causa, esteja conosco agora dia 11 de abril, tira um tempinho para estar aqui conosco. Eu queria que também agradecer, Fábio, a um grande amigo que eu tenho conhecido, né, deixa colocado, ao Cabo Rodrigo, da Polícia Militar, que tem abraçado a nossa causa, né, o nosso evento, vai estar presente conosco aqui sábado, dando apoio, né, da Polícia Militar, que é importante para nós também, na nossa carreata, ter esse apoio. Então, a todos que estão abraçando a causa, aqui um abraço, e que todos possam estar conosco também sábado, dia 11 de abril, para entender um pouquinho o que é autismo, qual é a nossa realidade, Fábio. Eu que agradeço a estar aqui hoje mais uma vez, né, poder falar da nossa causa e do nosso evento, Fábio. Nada que isso, Márcio, eu que agradeço. E é importante a participação de todos, como você falou, da Polícia Militar aí,